Uma mulher traz areia nas mãos, vento nas veias e uma ampulheta implacável tatuada na pele. Uma mulher traz centelhas nas mãos, vento nas veias, no sótão imagens em Super 8, de 0 a 10 de uma vida. Uma mulher traz doces nas mãos, vento nas veias, no corpo travessuras e fantasias. Esses são um dos trechos do poema intitulado Kamikaze, nome da obra, também igual, Kamikaze, da escritora Neil Kremer, espero que tenha pronunciado adequadamente, que nos brinda com a sua presença aqui, então, essa coletânea poética que traz um novo modelo de livro de estruturação, que a Neil Kremer vai nos explicar no decorrer do programa, mas no primeiro momento quero te saudar, te cumprimentar, é uma honra tê-la conosco, este livro recentemente lançado aqui no nosso cenário local. Uma honra tê-la conosco. Prazer é todo meu, sou grata pelo convite. Primeiro eu gostaria que tu explicasses, eu posso te chamar sempre de Neil? Sim, com certeza. Gostaria que tu explicasse, porque eu vou pedir que a nossa equipe já pegue, nós temos aqui, quem for olhar, é basicamente o retalho aqui de uma calça jeans, com aquela costura aqui, o fio sobreposto, e há uma peculiaridade interessante. A obra ela é única para cada leitor, ou seja, nenhum exemplar é exatamente igual ao outro. Embora tenha essa proposta do jeans, sempre acontece uma variação nos bordados ou na cor. É mais ou menos por aí? Exatamente. Na verdade, o Kamikaze ele nasce de uma proposta de produção de livro cartoneiro. O livro cartoneiro ele é um tipo de produção que nasceu na Argentina. Em 2013 ele foi muito difundido em Buenos Aires, né? Pela Heloísa Cartoneira, que é uma editora de lá, que inclusive teve publicado mais de 250 livros. E essa ideia do livro cartoneiro ela se espalhou rapidamente por toda a América Latina. Porque essa proposta do livro cartoneiro, ela nasceu exatamente durante um período de crise social, política, né, lá, e era uma maneira de produzir, de publicar de uma forma alternativa, sem depender exatamente do mercado editorial. Nós estamos falando de que período histórico da Argentina? Porque a Argentina, notadamente, é recheada de crises políticas. Tem uma brincadeira que acontece sempre pelo menos um protesto por dia em Buenos Aires, especificamente. Sim, entre 2001 e 2003... Teve queda de presidente lá, aquela história toda. Então, esse movimento ele vem sendo extremamente difundido. Hoje ele também... vem tendo um olhar também da parte acadêmica, né, da área acadêmica. Em Caxias mesmo tem um trabalho que vem sendo realizado, me parece que no Rim Viver, pela Alessandra Heck, que também tem essa proposta cartoneira. E essa proposta, ela chegou para mim muito por acaso, assim. Na verdade, o Kamikaze, ele nasceu... Posso falar como ele nasceu? Claro! Pode, segue. O Kamikaze, ele nasceu de uma forma que eu acho extremamente bonita, assim. Eu tenho relação com vários autores, vários escritores, assim, nos meios de rede social, enfim, pela internet. E eu conheci um poeta, um escritor, que é o Leandro Durazo. Me parece que agora ele mora em Natal, embora ele seja de São Paulo, de Santos. E o Leandro, ele lançou um livro em PDF, alguns anos atrás, chamado Amor é um Brownie. E ele teve a proposta de disponibilizar esse livro dele gratuitamente. Então, se o Fábio enviasse um e-mail para ele solicitando o livro, ele enviava esse livro em formato de PDF para você. E eu solicitei, porque eu acompanho há algum tempo a escrita dele, sempre gostei. Eu acho uma escrita sutil, delicada, sabe? Algo que eu não consigo alcançar, por exemplo. E daí o Leandro enviou esse livro em PDF e junto no e-mail ele propunha que os autores que estivessem recebendo também multiplicassem esse gesto. Então, se eu tivesse um material que estava lá guardado, que eu também me propusesse a disponibilizar gratuitamente esse material. E eu achei um gesto extremamente bonito, sabe? Me tocou assim.
E eu disse, eu tinha uma série de escritos, enfim, eu nunca tinha publicado em formato de livro. Eu publico há algum tempo em revistas digitais de literatura e de arte contemporânea. E eu disse, para que eu vou ficar com esse material aqui guardado, né? Porque as pessoas têm essa coisa do ineditismo na hora de publicar e tal, que foi uma coisa que eu nunca me apeguei muito a isso, assim. Eu disse, eu vou organizar isso e eu vou lançar. Talvez não em PDF, mas em plataforma digital. E eu peguei o material que eu tinha, escolhi os menos piores, porque eu sou muito cri-cri, né, no que eu produzo. E eu montei o Kamikaze em formato digital e disponibilizei gratuitamente pela plataforma Izu. Ainda já no formato de e-book, não um simples PDF. Exato, exato. E aí, depois disso, surgiu o convite de uma editora cartoneira do Rio Grande do Sul, né? O editor fez contato comigo e pediu, Nil, não quer publicar conosco, enfim, né? E aí eu fui ver o que era a proposta do livro cartoneiro e me encantou. Me encantou porque tudo isso que contempla, que te dá a possibilidade de produzir, de divulgar pela periferia, fora do que está central ali, do Claro. que é mais favorecido, me interessa. Sempre me interessou. E eu fiquei encantada com a proposta por todos esses detalhes que tu falou. Tem muita morosidade, ele é produzido 1 a 1, sabe? As capas, via de regra, da produção de um livro cartoneiro, ela tem um cuidado específico, né? São capas todas diferenciadas. E daí eu publiquei por essa editora e depois surgiu o convite para publicar em Caxias. Que o convite foi feito pela Jaque Pivoto, que inclusive já esteve aqui contigo. Sim, a Jaque já esteve aqui, é uma excelente poeta do nosso contexto local. Só para situar aqui, já que tu estás dando créditos, aqui nós temos um movimento da Gaveta, Edições Independentes, que é, entre aspas, o responsável pela tua edição. E entre os nomes aqui, já tu citaste a Jaque Pivoto como produção. A capa, então, essa excelente elaboração. Aqui o verso, só o jeans, aqui o bordado. O pessoal ali está pegando. É feita, então, a capa pela Suzete Roveda, com ilustrações do Felipe Stefani. E as ilustrações, a propósito, eu não deixei marcado, mas aqui temos, aqui um cenário de libertação, uma mulher nua, com asas, com, enfim, o espaço ali desenhado. Nós temos ilustrações muito legais que casam com o poema, e nós estamos aqui um pouco fora de ordem, porque tu estás falando primeiro do processo de edição, depois nós vamos entrar na história propriamente dita, que um cachorro, enfim. Então a ilustração, ela é simplória, aqueles contornos, mas ela gera muito conceito, e aí quem for ler o livro vai entender melhor. Então, fecha o parênteses. Inclusive, é legal tu ter falado dessa questão da ilustração, porque nessa primeira edição, que foi por essa editora cartoneira do Rio Grande do Sul, a ilustração ela era de outro ilustrador, no caso uma ilustradora, que é a Cicla Odell, que é uma amiga também, que mora em São Paulo. E diferente das ilustrações do Felipe que nós temos agora, a Si, ela trabalha com muitas cores. Uhum. Mas também ela trabalha com essa proposta de um desenho que não é formatadinho, sabe? Ele deixa coisas para se pensar, ele é meio que acaso, assim, ao acaso. São traços não tão precisos, isso me agrada. E isso que me levou também a falar com o Felipe nesse segundo momento para essa segunda edição. Aí quando surgiu a proposta da segunda edição, eu modifiquei algumas coisas. Eu tirei fora alguns textos que eu achava que poderiam ser trocados por textos melhores e que talvez caberia melhor na proposta. E também nisso, eu também convidei, no caso, o Felipe Stefani, que além de trabalhar com desenho, além de ser artista plástico, ele é escritor também, ele é poeta também, é um querido, mora em São Paulo. E todas as pessoas envolvidas no processo, sempre muito generosas e de peito aberto, né? Eu cheguei e perguntei, eu disse, olha, eu vou lançar um livro, eu posso usar os seus desenhos? Vai ser um prazer e tal, até porque a gente acaba estabelecendo esse vínculo, esse contato, mesmo que por meio virtual, assim. O meio virtual, ele me trouxe muitos ganhos para o meu trabalho como escritora, assim.
Então, aí a gente chegou nesse formato do Kamikaze, então, que é produzido pela Jaque, leva o selo da Gaveta. O selo da Gaveta é interessante falar, que é um selo alternativo com o qual a gente trabalha já há muitos anos em Caxias. Ele nasce junto com o movimento da Gaveta, que é um movimento em que nós trabalhávamos com fanzine, né? Então, nós publicávamos textos de diversos autores da cidade gratuitamente, nós tínhamos apoiadores, então o zine ele também era distribuído gratuitamente. E além da produção do zine, o da Gaveta, como eu falei, existe há mais de, 7 anos, ele também produzia saraus literários. E sempre com essa proposta de ir para a margem. Entrando no Kamikaze, no enredo em si, os poemas, eles têm uma variação, sempre com o cuidado de ter o título, mas às vezes eles acontecem estrofes curtinhas, espaçadas, se encerra. Outras vezes acaba ficando praticamente um texto proseado, que horror essa palavra, mas enfim, em formato de prosa. E enfim, há uma quase que uma angústia ou uma expressão dos poemas no sentido do processo criativo, de como ele é difícil, de como ele exige de quem está buscando o sentido poético, mas não de uma forma ruim, de uma forma de descoberta. Da metade em diante do livro, aí pela minha leitura, nós começamos a ter um enfoque um pouco mais feminino nesse processo de poesia, que daí casa com a própria autora nesse sentido. Eu gostaria que tu começasses então, já que tratamos do movimento e da própria construção desse formato de livro, como é que se deu a construção poética do enredo propriamente dito, mais ou menos na linha que eu estou tentando comentar a partir da minha interpretação como leitor da tua obra. Adoro ouvir a interpretação das pessoas, porque, como tu falou, alguns textos têm título, outros não têm. O título é o meu calcanhar de Aquiles. Dá o fio condutor, né? Tanto que para chegar no título do livro, Kamikaze, foi exatamente por quê? Porque eu não tinha uma temática, eu não trabalho com uma temática específica, embora alguns temas sempre gritem na minha produção, como o feminino, né, algumas inquietações sociais, enfim. Mas eu não tinha uma produção com uma temática específica, eu tinha uma série de textos e eu tinha que tentar costurar isso da melhor maneira possível, com base no que eu tinha. O próprio título Kamikaze foi assim, para eu chegar nesse título, eu disse, meu Deus, que título eu vou dar para esse livro, sabe? E daí eu fui ver o que eu estou fazendo, naquele momento eu acreditava que era um ato kamikaze. Né, a coragem de mostrar, de publicar, enfim, mesmo que assim, nesse formato que foi mágico, enfim. Sim, mas nós chegaremos a uma situação extrema do suicídio pela poesia, mais ou menos. E de peito aberto, de estar disposta a dar a cara a tapa. O sentido da ousadia criativa. Exato. E também depois aí olhando o significado em japonês de kamikaze é vento divino. Aí eu disse, que coisa mais poética do que isso, né? Mas kamikaze remete àqueles caças, aqueles voos que... Exato, aos japoneses que iam dispostos a morrer pela sua causa na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra Mundial. Então, eu tenho essa relação com o título, assim, meia... Às vezes o título, ele já vem, é como se ele viesse junto com o poema, ele fosse um complemento do poema, mas às vezes não vem título. Eu acho o título uma coisa extremamente delicada, porque eu também não quero que fique piegas, eu não quero que fique clichê, eu não quero que fique repetitivo, se a gente olhar junto com o texto, né? Porque às vezes fica uma coisa meio torta, meio fora, assim. É o desespero de quem está escrevendo e revisando, até que uma hora você tem que entregar o texto, né? Os jornalistas passam muito por isso, praticamente nós vivenciamos isso quase que diariamente, né? É do processo criativo, não adianta, né? Mas daí eu não forço. Se o título não vem, vai o texto mesmo. Eu deixo tranquilo. É como aquele primeiro poeminha que tem ali. Dá uma olhada ali, tem aquele... Vamos folhear eu acho que é aqui. O primeiro. Deixa eu ver aqui, tem os prefácios. O poema recusa-se a ser mais um poeminha
Como é que eu vou ler esse termo aqui no ar? É um palavrão, tá? De M, poeminha de M. Não me imponho cada qual com o seu momento, uma hora será parido, entre uma contração e outra, sem corte, doído, doído. Que ele chore bem alto, que grite miudinho para ser ouvido. Também tem isso, o desprendimento da linguagem, né? Sim. Que não ficam aquelas amarras, Não. E aí, então, eu não forço. Se fluir, se eu conseguir chegar a alguma ideia que eu acho que tem a ver com a proposta, tudo bem, mas senão eu não forço. E voltando ainda para aquela tua primeira pergunta, né? Essa coisa de não ter uma padronização nos textos, né? De hora ter uns curtos, hora ter uns mais proseados, enfim, é uma busca minha. Eu continuo numa busca. A gente ouve muito, eu ouço muito falar que o autor ele tem que exercitar para achar a sua forma de escrita. Só que eu acho que eu não sei se eu quero ter uma forma específica de escrita. E se eu não quero buscar todas as possibilidades de escrita que eu posso buscar, sabe? Logo na abertura do programa, tu citaste algumas inspirações que te levaram a escrever a obra. De toda maneira, nós temos um espaço e vamos chamá-lo aqui no Café com Letras, que são as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, a nossa convidada desta semana, Nil Kremer, com o livro Kamikaze, compartilhará conosco, com quem nos acompanha, sobretudo pelo canal 16 da NET, autores, obras, podem ser lançamentos, clássicos. O espaço é teu também para compartilhar o que tu tens lido ou que tu julgas que seja necessário, que nós, como leitores, também vamos consumir, digamos assim. Tem muita produção boa acontecendo hoje. Eu estou num momento assim, vibrando muito com a produção feminina, né? Com a produção das mulheres, da mulherada, assim. E isso não quer dizer que eu não tenho olhar também para a produção, né, masculina, dos homens, enfim. E o meu olhar ele é mais direcionado para poema mesmo, né? Embora eu goste de prosa também, em alguns casos mais, outros menos, enfim. Mas eu citaria influências, não sei se influências, mas o que eu gosto, Hilda, né, clássico, Anais Nin eu gosto muito. Aí vai ter Galiano, vai ter uma série de outros autores, mas que produzem hoje, agora. Tem várias pessoas que produzem e que eu admiro muito o trabalho. E que tem essa proposta de desestruturar, de desenquadrar, de buscar outras formas para se produzir o texto. Carla Diakov, Nina Risi, eu vou pecar porque eu vou esquecer um monte de gente. Líria Porto, Adriane Garcia, a Natália Polesso, né? Natália Borges Polesso, nossa patrona da Feira do Livro de Caxias do Sul, recentemente encerrada e vencedora do Prêmio Jabuti. Que foi minha colega de faculdade. Única escritora, digamos assim, identificada com Caxias do Sul que tem essa... A produção da Jaque também, agora inclusive ela está imersa aí para uma próxima publicação. Jaque Pivoto, da qual já falamos. Exato. Enfim, tem Clarice Macedo, tem várias pessoas que estão produzindo hoje e outros nomes também, né, de meninos aí, Marcelo Labes, o Marco de Menezes daqui, Marco de Menezes esteve aqui esse ano também. O Dinarte é de Albuquerque Filho, se eu não estou enganado, colega jornalista também, que a propósito tem sido muito resistente no sentido de publicar, né? Sabe-se que ele tem textos guardados e que não tem mais publicado. E é uma pessoa com quem eu sempre troquei muito, assim, nós sempre trocamos muitas figurinhas, assim. Grande jornalista do nosso cenário. Exato. E eu acho bacana essa colocação que tu faz sobre o cuidado com o publicar.
Eu acho que é uma coisa que eu também, eu não vejo em mim essa ansiedade, sabe, em publicar, porque tem autores que percebem uma certa coisa, né, tem que publicar um atrás do outro. Sim, regularmente, digamos, aquela história de um livro por ano e tal, vai se tornando quase como um escritor profissional. Bom, mas também daqui a pouco, se o cara é um escritor profissional... É claro, se rende, se tem um trabalho com qualidade, enfim, com conteúdo e claro. que, né, tá nesse ritmo de produção. Mas eu também eu tenho um estranhamento com essa... Quando a gente vê que tem uma intenção exacerbada, assim, eu tenho que publicar, eu tenho que publicar. Sim, porque, por exemplo, se nós formos ver no cenário local, o Marcos Kirst. O Marcos Kirst tem uma produção avassaladora, porque ele tem as obras literárias próprias e depois aquilo que ele faz, o livro histórico da empresa tal, o livro do sindicato, a biografia. Bom, ele é um escritor profissional e vive disso. Bom, aí a situação é outra, e ainda assim guarda tempo para a produção literária, que aí não vem com a mesma periodicidade da qual estamos falando. Ou seja, aquele romance, aquele livro de mais ficção, o Marcos Kirst não entrega com tanta frequência. Quer dizer, isso é interessante também, né? Eu acho. E eu tenho muito cuidado também com isso, assim, eu protelei bastante publicar o Kamikaze, que foi a primeira investida, né, e eu não tenho essa ansiedade, assim, eu tenho mais cuidado, eu tento ter calma, sabe, tipo, agora eu estou organizando material para uma próxima edição, e aí uma edição não cartoneira, né. E faz algum tempo que eu estou com uma pilha de textos lá e eu vejo, revejo, eu digo, não, vou por aqui, daí entra aí tu acaba trocando por outro. Então, e eu não tenho essa pressa, assim, eu acho que a hora que ele estiver formatadinho, né, da maneira mais adequada, assim, vai... Inclusive, eu trouxe um novo para ler, se tu me permitir. Tu quiseres ler um poema, fique à vontade, já que a pauta é poesia, né? E as tuas indicações praticamente foram todas do ramo poético. Né? E esse aqui provavelmente vai estar no próximo, que eu ainda não sei que título terá, porque eu estou descascando esse abacaxi. Meu homem quase mulher, há de ser labareda e doçura, há de queimar brando, terno como o ronronar de um felino, há de ser ágil com dedos e língua e ter a suavidade do encaixe de uma luva exata, há de ser todo ouvidos e interação no texto meu que nosso será, há de ser sensível em ouvir o silêncio. Meu homem quase mulher será colisão diante de injustiças, um gatilho afiado a desferir auxílio, uma lâmina veloz a extirpar dores. Seu traje de gala será bermuda e chinelos. E belo assim, ele sentará na varanda ao lado meu. Beberemos brindando o céu, a terra, a água, e na nudez das bocas molhadas, instinto, um duelo de gargalhadas. Nossos poros serão suspiros, porque meu homem quase mulher correrá suas mãos sobre meu dorso. E rotos em faltas, natas contradições, priorizaremos os sertões em nós, encharcaremos de estrelas nossas noites. Parabéns. Já fica aí, então, antecipado. Um gostinho do próximo. Quem está assistindo ao programa já pode anotar ou gravar, que tem ali uma antecipação do próximo livro. Mas ainda ficando no Kamikaze, nós estamos aí a poucos minutos do encerramento do programa. Quando o entrevistado é bom e rende, a gente não dá conta de tratar de todos os tópicos. Mas, digamos assim, a entrevistada, então, Nil Kremer. Nil, o seguinte, como é que é o papel do delírio? Isso é um termo que aparece no livro também, e ele tem uma razão de ser, e aí gera aquela confusão para o bem, em que o leitor vai se perguntar, mas do que eu li aqui, o que é de fato, o que pode ser ficção? Tu deixas algumas pistas e dúvidas, mas esse termo delírio, ele tem um papel bem interessante assim na costura e no lançamento de dúvidas a partir da poesia desse livro. Então eu gostaria que tu comentasses o impacto que o delírio tem no decorrer desses poemas que estão no livro. Acho que o delírio nos salva, né? Cada vez mais.
quando a gente se vê imerso nessa realidade meio catastrófica em que a gente está, assim, eu acho que só o delírio para salvar um pouquinho os nossos dias. E a escrita, né, para salvar também, porque a escrita também tem esse poder curativo. Tem uma escritora que é a Sil Guimarães, que eu não citei, mas também que é fantástica, e que ela é editora de um site de publicação de poemas, que é o Germina, e ela tem uma tiradinha que é assim, escreve para quê? Catarse? Não. Escrevo para catar-me. Né? Eu acho que a escrita ela tem essa coisa, assim, de a gente conseguir tentar se ressignificar. Então, claro, ela tem elementos... A gente não tem como dissociar totalmente o autor, né, da sua produção, da sua obra. Então, acho que as coisas elas acabam se fundindo, assim. E eu particularmente, eu sou muito transbordamento. Então, acho que a escrita, para mim, ela também serve para eu poder depositar isso que a Nil não comporta, sabe? Então, eu consigo botar... extravasa na poesia. Exato, eu consigo botar ali, então, essa parte de transbordamento, essa parte delírio, essa parte curativa, sabe? E qual é a tua expectativa com relação ao leitor? Porque fica muito claro que, para quem vai produzir uma obra poética, há um esforço, há uma dedicação. Por mais que se tente ser espontâneo, isso, aquela história dá muito mais transpiração que inspiração, digamos assim. Então o leitor também precisa ter um certo trabalhinho na leitura. Como é que é como é que tu enxergas esse equilíbrio entre o degustar a poesia, a satisfação da leitura e aquele pingo de esforço para um entendimento, digamos assim? Há muita discussão sobre até que ponto se deveria ou não se preocupar quanto à compreensão poética, digamos assim, ou aquela história, cada um tem a sua e pronto. Como é que tu enxergas isso? Eu acho que a minha verve é mais poesia, poema, justamente por isso, pelo fato de que a linguagem poética, eu acho que ela te possibilita um universo de leituras muito amplo, né? Uhum. Por você trabalhar com uma série de elementos como metáfora, enfim, isso sempre me atraiu, né? Desde a época de escola, assim. Então, na verdade, quando eu estou escrevendo, eu não penso muito em quem vai tocar. Para mim, tem essa coisa mais de eu catar-me mesmo, sabe? Mas eu acho mágico quando toco o outro. E eu tenho muitos feedbacks, porque como o Kamikaze, ele foi produzido de uma maneira artesanal, independente, a distribuição também foi feita por mim. Sim, só a aparência do livro já vai tocar de uma forma ou outra o leitor, ou seja, antes dele começar a ler, ele olha o exemplar e já... Então, a distribuição dele foi feita por mim. Uhum. O Kamikaze, ele deve estar por volta de 150 exemplares vendidos e todos os exemplares eles foram vendidos pela internet, basicamente pelos contatos e pela rede que eu tenho de escritores. O tal do boca a boca, o velho boca a boca. Exato. E aí também tem outra coisa do carinho, tu autografa, tu coloca no envelopezinho, sabe? Tu tá ali escrevendo, sabe? E depois leva aquela pilha. Então tem toda essa coisa que também tem uma... Agora eu vou ter que te interromper mesmo, que nós estamos encerrando o programa. Eu quero te dizer que foi um privilégio mesmo, assim, a leitura, a própria discussão poética. Além disso, tu deixaste aí alguns neologismos que o telespectador mais atento pode tirar proveito também. Quero te agradecer imensamente, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu. Acabamos de conversar então com a escritora Nil Kremer, ela que nos brindou com a obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul, Kamikaze, e fica essa dica de leitura então do Café com Letras. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.